Kimetsu no Yaiba causou um efeito interessante no mundo dos animes, com um destaque absurdo que sua animação recebeu, junto com outros fatores de direção que acompanham isso. A obra teve um boom enorme, que aprimorou a fama de um mangá que já estava sendo bem vendido para sua época, causando um efeito de evolução no quesito técnico um tanto quanto único na situação dos animes em geral. Mas todo esse processo de evolução trouxe também um custo, um preço a ser pago, e é por isso que hoje eu gostaria de discutir o porquê que produções exageradas estão escondendo efeitos catastróficos em seus animes. Olá YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal do Lisba, eu sou o Lisba. E vamos lá, animações boas não são exclusivas com o Kimetsu no Yaiba ou qualquer outro anime que tenha vindo depois dele, obviamente. Desde animes antigos, tivemos bastante animes que se destacam nessas áreas, tanto de animação quanto direção, animes que de forma em geral elevam a obra original, independente se ela era ruim e se tornou boa ou se ela já era boa e apenas melhorou. Os muitas vezes conhecidos como blockbusters, como por exemplo One Punch Man, Sword Art Online, Attack of Titan e outros, às vezes alguns que não são nem considerados blockbusters, mas acabaram vindo de estúdios que são famosos por boas animações, como o Kyoto Animation ou a própria Ufotable, o estúdio de Kimetsu no Yaiba, que já fazia produções desse nível com outros animes, em especial de grande destaque Fate, a sua série principal pré-Kimetsu no Yaiba, que se destacava em especial por um belo uso de 3D junto ao seu 2D. Mas o que diferencia Kimetsu no Yaiba não é exatamente a sua qualidade em si, mas sim um efeito em cascada que ele desencadeou, com uma evolução muito abrupta dele e o enorme sucesso que atraiu diversos fãs de animes para sua bolha. Kimetsu no Yaiba acabou elevando a barra de aceitação dos fãs. Começaram a exigir cada vez mais melhores produções ao nível de Kimetsu no Yaiba, enquanto produções que antes poderiam manter o padrão e ainda assim ter um certo sucesso, agora recebiam críticas pesadas do seu público que exige cada vez melhor desenhos, traços, fluidez e outras características que declaram uma animação boa. Mas por melhor que sejam, isso acabou gerando alguns efeitos bastante interessantes e problemáticos ao mesmo tempo. Isso que algo que deveria vir com uma solução acabou trazendo consequências graves junto. Usando o próprio Kimetsu no Yaiba de exemplo, sem querer ofender a obra original, até porque eu não a consumi, mas um discurso geral é que por melhor que o mangá de Kimetsu no Yaiba fosse, por melhor que ele vendesse, ele não estaria no nível que ele está hoje sem o anime. E que o próprio anime, ele pega as características dele e eleva no nível que a obra original não consegue alcançar, independente de sua fama ou não. O ponto acima de tudo é que essa melhoria estética na apresentação visual e de técnicas utilizadas para elevar muitas obras que discutivelmente não mereceriam o sucesso que ela tem, discutivelmente porque varia bastante de caso a caso e de pessoa a pessoa, acabam recebendo holofote e declarações muitas vezes exageradas que acabam por consequência prejudicando a imagem de anime para pessoas que não conseguiram aproveitá-lo. Exemplos de grandes sucessos como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Kimetsu e vários outros que aparecem por aí acabam sofrendo o efeito de apresentarem produções muito absurdas e portanto muito elogiadas, e que quando esses elogios chegam ao âmbito da internet, normalmente, pela sua apresentação visual, que tem vários efeitos que vamos discutir mais tarde, acaba se tornando o poço perfeito para receber elogios que muitas vezes ignoram falhas naturais que toda obra tem, porque nenhuma é perfeita. E essa insistência em acabar escondendo essas características negativas da obra para poder glorificá-la, acaba que justamente evidencia eles para os que não gostavam, e por isso muitas obras estão tendo a sensação de serem mal executadas. A verdade é que o público clamava por animações melhores e mais bem feitas para que um anime representasse o que essa obra já era de especial para seus consumidores, e no processo, principalmente para um público que está entrando recente ou que não consome com tanta frequência, esse excesso de brilho, vamos chamar assim, acaba ofuscando os problemas da obra, e a consequência disso é que quando vamos ver isso em discussões online, o fato de se recusarem a aceitar que a obra tem defeitos narrativos acaba evidenciando ainda mais as falhas das obras, com fãs que não aceitam as críticas que estão por vir, repudiando qualquer opinião que vai dar onda contrária aos seus pensamentos e, portanto, criando atrito com uma das características principais da crítica, que é não criticar para pôr um fim na diversão ou simplesmente para falar mal, mas sim de evidenciar pontos importantes em que uma obra pode melhorar. A crítica tem o propósito de ajudar você, consumidor, a enxergar características negativas que podem ser melhoradas e ajudar ao autor a buscar esses pontos para que em suas sequências eles consigam tornar um produto já bom e um produto cada vez
vez mais perto da perfeição. E muitas vezes esses produtos, por causa da euforia geral do público, acabam sendo crucificados e usados de exemplos para apontar outros tipos de discussões que também vão incomodar outros grupos de pessoas diferentes. Um exemplo claro é de pessoas que reclamam que a animação hoje é muito boa e a história é ruim e usam outros animes como história muito boa, animação ruim, ou até muitas vezes usam isso para falar que animes antigos eram melhores. E eu não estou defendendo nenhum dos lados aqui, só para deixar bem claro, mas o ponto é que justamente essa pressão maçante de um lado força o outro lado a tomar a mesma posição defensiva, gerando cada vez mais atrito entre ambos e deixando irrelevante o ponto que deveria ser o principal. Como nós fãs podemos dar nossa opinião para apontar para seus criadores o ponto da obra que nós mais gostamos e queremos ver mais, e qual o que menos apreciamos e gostaríamos que ele melhorasse. Portanto, sim, se uma obra tem uma boa adaptação, esse lado técnico deve ser realçado, mas isso não deve ser utilizado de justificativa para ignorar seus problemas. Assim como apontar problemas em uma obra não deve ser visto como um ataque, mas sim um processo natural de evolução, adaptação e melhora, que no final é benéfico para todos, tanto para o autor que irá melhorar o seu conceito, como para o consumidor que receberá obras ainda melhores. Mas e você? O que você acha sobre essa discussão? Conhece exemplos de animes bons com animações ruins, ou então de animes com histórias ótimas e uma adaptação ainda melhor? Comente e assista exemplos que eu já deixei aqui de obras que cumprem esses dois requisitos. Um exemplo seria Nippon Sangoku, um ótimo anime bem adaptado e com uma história fenomenal, ou meu vídeo falando sobre Invencível, que não é um anime, mas é um desenho considerado com uma adaptação vem decaindo bastante no quesito qualidade de animação, mas que apresenta um roteiro incrível, que compensa tudo isso e continua prendendo cada vez mais fãs para que eles continuem assistindo. Então, se você gostou do meu vídeo, deixa o seu like, muito obrigado para todos que me assistiram até aqui, espero vê-los no próximo.